A gente vai falar um pouquinho aqui sobre M&A hoje. Eu queria começar fazendo uma pergunta básica aqui, né? Na sua visão, qual que é o principal objetivo de um M&A? Boa. O M&A se faz, né, já como se diz o nome, né, aquisições e fusões, merging acquisitions, se faz para você adquirir e incorporar ativos importantes para a corporação ser mais competitiva e se valorizar. Exemplo prático. É a adquisição de uma empresa que tem um produto ou um serviço que você não tem, que a corporação não tem. Ou uma base de talentos, o famoso acquire, né, a aquisição de um time que você não tem, seja inteligência artificial, que um exemplo de tecnologia, pode ser você pode fazer aquisições de competência além de time, né? Então, geralmente você está adquirindo para crescer ou se tornar mais competitivo. Competitivo no caso de competências ou acquire, ou crescer, você adquire novo produto, novo mercado, novo canal de distribuição, simplesmente incorpora uma nova geografia. Então, esses são os objetivos. Estão muito relacionados aos objetivos de crescimento ou ampliação da competitividade, adquirindo competências ou time, a equipe. Então, esse objetivo está muito ligado normalmente à operação H1, ao core da corporação e leve adjacências, mas é uma estratégia importante de crescimento, inclusive, o M&A, né? Você tem o famoso crescimento inorgânico, que é o crescimento tradicional, como você faz, ampliando o mercado, time, equipe, base de produção. E tem o crescimento também por aquisições. Você cresce mais rápido, né? Você, de repente, pode dobrar de tamanho em 2 anos comprando uma empresa concorrente, por exemplo, né? Então, é uma estratégia extremamente relevante de crescimento, né? Interessante, Peter. Acho que é até uma forma boa de você alocar recursos, né? Tem muitas empresas aí que têm uma grande quantidade de dividendos, caixa, né? Então elas vão ali olhar os projetos que estão sendo envolvidos. O M&A pode ser um que traga uma boa taxa de retorno, né? Perfeito. Peter, parece um bom investimento, né? A gente vê várias empresas fazendo, mas parece também uma etapa complexa, né? Com vários processos. Quais são os principais processos, um checklist que a gente poderia passar para fazer um M&A? Então, o processo é bem tradicional, né? Você tem a etapa de, primeiro, estratégica. Isso muitas vezes vai com muita sede ao pote, né? Mas uma primeira etapa é o planejamento, né? Onde você define a tese de investimento. Você vai definir claramente quais são os targets de aquisição, baseado numa tese de investimento, uma tese de aquisição, no caso, né? Essa tese de aquisição deriva do planejamento estratégico, da visão estratégica, dos objetivos estratégicos da corporação. Então, dali já nasce a tese de aquisição. E ela também já direciona os potenciais targets, né, os potenciais alvos de aquisição em função dessa tese. Então, o primeiro planejamento, uma visão estratégica clara é fundamental para um alto sucesso em CVC. A partir daí, você vai abordar os targets, né, os alvos. Abordando os alvos, você vai iniciando o processo de interação, você faz uma análise de investimento aprofundada desse alvo de aquisição. Então, claro, para isso antes você precisa criar relacionamento, e aí avançando o interesse de ambas as partes, você vai para uma análise aprofundada de investimento. Avançando, essa análise de investimento também já traz um pitfall, né? Muitas empresas falham em fazer uma boa etapa de análise de investimento, mapeando bem as sinergias, os potenciais ganhos da operação integrada, né? Lembrando que M&A você compra para incorporar 100% a empresa adquirida na corporação. Então você tem que planejar e pensar bem quais são e mensurar, né, no economics ali, no detalhe, qual é o ganho efetivo em cada linha do DRE, né, da demonstração de resultado do exercício, esse ganho econômico com essa aquisição, seja ele em alavancagem de venda, seja ele em redução de despesas, por exemplo, tá? Então, por isso que eu falo linha a linha, né, de receita a despesa, redução de eventual necessidade de investimento, o que seja, tá? Então, isso é fundamental para mapear bem os ganhos de sinergia, porque depois vão virar projetos, né, na fase de integração. Você vai ter projetos prioritários de integração para maximizar a velocidade desses ganhos, desses retornos ali mapeados na fase de análise. Mas avançando bem a análise, você vai elaborar um memorando de investimento, né, vai tomar decisão e vai iniciar o processo de aquisição, né? Então, é um memorando de aquisição, na verdade.
Isto colocado, existe uma preocupação enorme, né? Já que você vai incorporar a investida, existe uma preocupação enorme com os passivos, liability. Então você faz um due diligence bastante aprofundado. Até uma diferença em relação a CVC, né? É que em M&A você faz um due diligence muito mais aprofundado. Ali está preocupado em mapear, inclusive, riscos, né? E passivos, quando você for incorporar, não ter surpresa. Isso acaba influenciando muito os contratos de investimento, né? Os contratos de investimento são desenhados para mitigar riscos e também fatorar, né? Descontar riscos ou surpresas que apareçam. Então você põe lá mecanismos de proteção no contrato, e proteções em caso desses riscos acontecerem, a gente reduz o preço, reduz uma parcela de pagamento. Então você já tem essa orientação de mitigar riscos e se proteger, inclusive economicamente, de surpresas. Isso influencia muito todos os contratos. Fechado, avançando bem do diligence e elaborados os contratos de aquisição, você vai para a assinatura. E aí assina e faz o aporte, faz a compra, né? Faz a aquisição. E aí que começa o trabalho, né? Porque você comprou para integrar, merge and acquisitions, né? Adquiriu para merge, para fusão. E aí começa um trabalho grande e árduo de integração, que não é fácil, né? A maioria, estatisticamente, mais da metade dos M&As falham pela integração. Boa parte é falha de planejamento, né? Como eu falei lá, que não tinha uma boa tese, uma clareza do porquê comprar e quais são os ganhos. Mas a maioria falha na integração. Também boa parte causada pela própria análise e planejamento que não foi bem feito ali com os projetos já pensados de integração, tá? Então a integração não é fácil, ela é complexa. E planejar, o simples fato de planejar já garante uma maior probabilidade de sucesso nessa integração. Então essa integração é o maior desafio de todas, mas é aqui que você vai então capturar todos aqueles ganhos estratégicos que você planejava ter ao adquirir a investida. Tá? Então essas, assim, a grosso modo, são as etapas gerais de aquisição. Legal, Peter. A gente percebe que o M&A, como você mesmo comentou, né, ele pode, às vezes, duplicar a receita de uma empresa, né, porque ele fez uma aquisição inorgânica. Ao mesmo tempo, você comentou que mais 50% dos M&As falham, né? Só que hoje em dia ainda tem muito M&A acontecendo no Brasil. Quando a gente compara os dados de 2023 com 2024, a gente viu um crescimento, né, no volume de M&As aqui no Brasil, na casa de 9%, mesmo ainda tendo mais na metade dos M&As falhando, né? Quais são os principais pontos que você vê, né? Quais são os principais erros que o M&A pode fazer que resulta nessa taxa de fracasso aí? Como que a gente pode evitar esses erros? Então, os erros, os erros mais comuns, né? Eu tive a oportunidade de fazer um curso em Harvard sobre M&A, né? E lá a gente estudou vários casos de sucesso, né? E o caso de sucesso, né, que davam certo em relação a essa estatística de fracasso. E está muito associado ao aprendizado-chave, né, para você ter sucesso e evitar os erros, é planejar bem, tá? É planejar bem. E onde é que entra o planejamento bem da aquisição? Primeiro é na tese de aquisição. Por que qual é o objetivo da aquisição? Qual é a nossa tese de aquisição? E quais são os alvos potenciais, né, os alvos potenciais de aquisição. Então, primeiro é o planejamento estratégico, o fit estratégico claro e as prioridades estratégicas bem definidas e bem desenhadas, porque isso dá sustentação estratégica durante todo o ciclo de aquisição e depois integração. Dá fundamento e sustentação estratégica. Tá? Isso é uma falha comum. Tá? Por incrível que pareça, às vezes surgem aquisições oportunísticas e se faz sem ter uma clareza estratégica daquela iniciativa. A outra é durante a análise, né, e antes do investimento, já planejar bem as sinergias, fazer uma boa análise aprofundada de sinergias. Isso a gente viu em vários cases de Harvard, né, de sucesso. O pessoal ali, a melhor prática que eu gosto, que eu aprendi, e funciona super bem, é você pegar a DRE pré e pós-aquisição, tanto da investida, da adquirida e também da corporação, e fazer simulações. Quanto que eu vou economizar a despesa de marketing, quanto que eu vou economizar a despesa de investimento, ou quanto eu vou alavancar a venda aqui com essa aquisição, né, e ampliar a receita nessa nova base geográfica.
o que eu vou ter de cross-selling que eu não tinha antes, né? Eu tenho novos produtos e serviços da adquirida que eu não tinha, agora eu vou poder vender na minha base de clientes. Então você faz análise linha a linha, da DRE, de receita a despesa, inclusive planejamento tributário, né, todo o planejamento tributário envolvido na operação para não ter surpresa depois, né, ganhos e eventuais riscos tributários associados. Isso é um segredo para você evitar a falha, né? Por quê? Porque aí dali você extrai quais são os projetos prioritários para captura dos ganhos financeiros, né, de sinergia, para priorizar ali na fusão, na fase de integração. Tá? Então, essa é uma melhor prática fantástica para você, inclusive, garantir sucesso. Tá? Planejar DRE, linha a linha, e isso virar projeto prioritário para a fase de integração. Na fase de integração, um erro comum, por incrível que pareça, exatamente porque não foi feito esse dever de casa na fase de análise, que é pré-decisão de aquisição, né? Aliás, isso faz parte esse conteúdo do ganho financeiro, faz parte do memorando de investimento ou memorando de aquisição que é levado para decisão, né? Tem que estar lá registrado. E isso na integração vira projeto prioritário. Um erro comum, eu já acompanhei vários casos, assim, já tive a oportunidade de acompanhar. Como não foi feito esse trabalho, esse dever de casa, na integração, você comprou a empresa lá, e aí que, de repente, começa a ter toda uma agenda paralela. Vem o pessoal de TI querendo implantar SAP na investida. Vem o pessoal de RH querendo implantar as políticas de RH. Vem todo um staff funcional da corporação que nem era para ter agenda ali nesse momento com a adquirida, porque o que tem que estar acontecendo aqui são os projetos de integração prioritários para monetização e captura do valor da integração, né? Essa agenda não acontece e acaba tendo uma agenda paralela, secundária de outras agendas que não aquela priorizada e que deveria estar acontecendo para a integração, tá? Então, muitas vezes as áreas funcionais, né? Legal, RH, TI, né? Só estou procurando dar alguns exemplos aqui, né? Se preocupam mais em integrar a investida, a adquirida, do que a área comercial, a área de operação, né, a área de marketing ou vendas, aquilo que deveria ser projeto prioritário para captura de valor. Então tem várias cascas de bananas aí no processo, vamos dizer assim, né, mas que se resolvem com melhores práticas de planejamento, boa gestão de projeto, para que você tenha uma integração fluida, né, e gere resultados, né, mais rápido desse processo de aquisição. Legal, Peter. Acho que deu para a gente entender bem aqui um pouquinho sobre o M&A, né? Queria agradecer aí a sua explicação. E até uma próxima.